fome. Calma, filha, a gente vai. Aí o tio tava lá pintando, falava assim, eu tô com fome também, eu posso ir? Eu, pode ir, tinha um lanchinho na esquina. Aí eu ia lá, a gente sentava, ele me ajudava com o Lucas, aí eu já conversava com a Lari, brincava com ela. E nessa amizade que foi pegando, o Lucas virou pra mim e falou assim, mamãe, namora esse tio. Pelo amor de Deus. O Lucas foi o cupido, então. O Lucas. Aí eu falei, Lucas, pelo amor de Deus, ele vai chegar pra ter aula, ele é meu aluno. Você não vai abrir a boca. Sim. Tá bom. Aí, não deu muito certo, logo a gente saiu, fomos no Canecão. Eu dando aula, super comportada pra ele, bem na minha. E as crianças foram nos brinquedos brincar. Ele me roubou um beijo. Meu Deus do céu. Aí eu parei de falar, essa tagarela parou de falar, ficou quieta. Eu falei assim, olha, você só é meu aluno. Eu não tô afim de namorar ninguém, sair com ninguém, ficar com ninguém. Aí ele falou assim, não, eu não quero nada disso, eu quero casar com você. Você tá brincando. Eu falei, mas peraí, eu tenho 2 filhos, você tá na faculdade, é novinho. Imagina a hora que seus pais souber que você quer namorar uma pessoa mais velha que você, com 2 filhos. Eu sou gordinha, barrigudinha, tem tanta mulherada bonitona, né, na faculdade. Minha mãe já sabe. Às vezes Deus já tava traçando, né? Sim, eu ia falar isso aí. Eu falei, mas a sua mãe já sabe? O que você falou pra sua mãe? Sua mãe já sabe, foi melhor. Que eu me apaixonei pela minha professora. Meu Deus. Eu falei, nossa, mas deve ser impressão sua, você deve estar carente. Eu tenho 2 filhos, ela sabe? Sabe? Eu falei que eu amo você e os filhos. Aí, a partir daquele dia, ele foi pra minha casa, já ficou lá, não quis mais ir embora. Dentro de 6 meses, casamos. As crianças foi os daminho. Aí, passou o tempo, o Lucas, tio, eu posso te chamar de pai? Que Mas legal. a Lara Pode? já chamava do começo também, né? Aí, a Lari também, bem pequena. Ô, tio, eu posso também te chamar de pai? Pode. Aí, minha segunda sogra, né, virou avó deles também, tudo... Meu neto, minha neta. Acolheu muito, sabe? Todos foram super bem acolhidos, porque tem aquele preconceito, né? Quando você se separa. E como a Lari falava que queria ser professora de natação, eu tinha casado e eu falava pra ele assim... Não, acabei de casar, ele perdeu o serviço. Nossa. Tinha 2 serviços, o Senai... Não. Peraí. Nessa época, a nossa vida é muito sazonal. Sim. Casou, acho que com 1 semana, 2 semanas eu perdi. Eu era vendedor de pneus numa oficina, Sim. num auto center. Tá. E aí eu perdi o emprego. Nossa. Aí eu falei, minha vida já tava difícil. Ixi. Com um caminhão de conta e 2 filhos. Agora mais um pra me sustentar. O que eu fui fazer? As roupas das crianças era só em brechó. A vizinha levava legumes pra fazer sopa, que era o que tinha. Porque eu comecei a trabalhar na Rafaela Coach, tinha muita parcela de terreno atrasado. Que você compra o terreno, você nunca mais acaba de pagar. Então eu pagava a última e a primeira, pra tentar acabar com as dívidas. Tem uma coisa legal, deixa eu te cortar. Manda aí. Com o dinheiro do acerto, eu nunca me esqueço. Eu comprei um piano pra ela. Nós temos até hoje. Que legal. Compramos um piano ali no Parque Industrial. Até hoje dá aula, tudo. E fizemos uma boa compra no Atacadão. E foi isso. Foi o que deu o dinheiro, né, mãe? Tudo que não tinha em casa, ele encheu de chocolate, aquele monte de tranqueira para as crianças, foi o acerto dele. A Lara foi nisso. aproveitou, então, nessa época. Vixe, levava até pro quarto. Mas Lari, mãe, só um pouquinho. Então tá, vamos aproveitar. Sim. E foi assim que começou a minha história junto com o Júnior e o desejo da Larissa de ser professora. Então eu falo assim, que Deus que tomou essa menina tão nova para ter esse desejo, porque eu nunca imaginei que eu ia ter uma escola. E eu falei pro Júnior, Morzão, o que você acha de montar uma escola de natação? Ele falou, não, você já tem, vai atrás do sim. Que legal. Aí eu peguei e fui conversar com meu pai. Pai, que tô querendo montar? Porque a parte de música, abriram vários projetos, é de graça. Projeto Guri, tá acabando com meus alunos. Sim. Tá indo tudo pros projetos. Aí meu pai falou assim, pelo amor de Deus, você é louca. Uma piscina é uma coisa muito séria. Vai cair a casa do vizinho e a sua? Aí eu fiquei assim, desanimada, mas eu fui no banco. Porque vai muito dinheiro para montar uma escola. E eu não tinha nada. Eu era tipo assim,
tinha o dinheiro pra compra e já ficava esperando o pagamento pra poder fazer a outra. Sim. Era desse jeito que a gente tava vivendo. Nós passamos uma situação, nossa, muito alguns apertada. anos assim, não foram 6 meses, né, filha? Foi anos. Foram uns Andava 4 anos. 4 numa motinha, não sem tinha documento, pneu careca. No tanque, eu lembro de chuva, às vezes, a gente ia... Nossa, era... Assim, mas a gente era feliz também, não muito era... feliz, era feliz. Sim, com certeza. A gente foi... Passamos por isso, Eu falo que independente de tudo, a gente sempre foi uma família muito unida, né? E aí eu lembro de um perrengue, tadinha da minha mãe. O carro afogou e não ligava mais um Paraty velha, Uma Paraty que tava velha. E tava eu e minha mãe, que eu acho que tinha ido fazer compra ou entregar panfleto, que a gente desde pequenininha, minha mãe colocou eu pra entregar panfleto nas classes com ela, né? Enquanto ela ia lá divulgando, eu ia nas carteiras das crianças colocando. Aí, acabou lá, morreu o carro na contramão, minha mãe, pelo amor de Deus, Larissa, vai lá empurrar. Eu devia ter uns 10 anos. Mãe, eu não consegui. Ela começou a rir de desespero, coitada. Eu fiquei muito nervosa. Eu falo que é tanta coisa que, tipo assim, a gente passa uns perrengues, mas depois fica só na lembrança, né? E esse carro, ele tinha um tanque que só podia pôr de 10 em 10 reais. Senão ele vazava. Só que também não tinha dinheiro pra trocar o tanque. Não tinha. Aí pagava todas as contas, ele falou assim, esse mês eu quero comer um X tudo. Pagou todas as contas, graças a Deus sobrou 10 reais. Qual que é o preço do X tudo? 10 reais. Aí comprou um só, cortou em 4, mas acabou tão rápido. Aí um ficou olhando pra cara do outro assim. Não, você não tem nenhum patrocinador de groselha não, né? Não. Nossa, nós temos pavor de groselha. Só era isso. Era macarrão com groselha. Nossa, gente. Salsicha com groselha, arroz com groselha. Até, amor, depois conta. A bebida era groselha, porque não dava pra comprar o refrigerante. E teve uma época que a gente só comia salsicha. E aí, às vezes, minha sogra ligava, tá tudo bem? Tá tudo bem. E nós O que você comeu? Bife, batata frita, não passava pra ela. A gente não falava, porque às vezes, né, o pessoal... Enfim, vamos pular essa parte. Aí, uma vez, as crianças... Aí a Renata pegou umas aulas pra dar de domingo. Então, as crianças eram pequenas. Então, o que acontecia? Eu cuidava das crianças no domingo. Na casa da pessoa. Ou, às vezes, ela até ia também e eu ficava, eu vou em tal lugar. Então, tipo assim, durante a semana era na escola. E de final de semana tinha, né, 2 irmãs que faziam. Enfim. A gente, pra não deixar as crianças sozinhas em casa, e os 4 de moto, eu dava aula e ele ficava ali no quintal da pessoa, cuidando das 2 crianças. Essa época foi uma época A época da salsicha. muito ruim mesmo. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.